eu gostaria de falar com os irmãos uma palavra hoje, que eu acho, assim, eu tenho quase certeza que você nunca ouviu na vida, porque é uma palavra que muito difícil de entender, porque fala de um dos maiores mistérios da Bíblia, e é uma palavra que geralmente só é falada em turmas, em classes de seminário, pela complexidade, pela dificuldade de se entender, mas eu vou me atrever a falar com os irmãos hoje aqui uma palavra muito profunda, que vai exigir muito da sua mente, da sua atenção, que sobre... Eu até queria, Guilherme, nós cantamos uma música e eu até tinha pensado no meu coração em falar para o Lucas cantar essa música hoje, mas eu esqueci completamente, mas Deus falou para ele aí, né, de alguma forma, e tem muito a ver com o que nós vamos falar aí hoje. Nós cantamos: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Interessante que, como eu falei para vocês, eu queria falar para o Lucas, pensando a semana inteira em falar, para ele preparar essa música, por causa dessa frase. Porque nós não sabemos, nós não temos noção, e provavelmente somente na eternidade nós vamos entender o que nós vamos falar aqui. Mas você pergunta assim: pastor, mas se esse assunto é tão complexo, é um mistério, para que o senhor vai falar isso na igreja? Se, como o senhor mesmo falou, os pastores não falam. Porque esse assunto, se Deus de alguma forma te der um lampejo assim, para você entender um pouquinho dele, isso vai transformar a sua vida. Isso vai... Assim, eu quando olho isso, assim, isso aumenta a fé, isso aumenta a fé. Eu quando penso, medito nessas coisas assim, eu choro, eu me emociono, a minha fé, eu sinto minha fé sendo edificada, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem sempre trazido à mente, e tem muitos anos que eu quero pregar isso para os irmãos. E eu nunca preguei, porque eu falei: não, mas é tão complicado, né? Mas nós vamos falar sobre o corpo físico de Jesus lá na glória, hoje. Então, para nós falarmos disso, primeiro eu quero trazer algumas coisas para os irmãos. Primeiro, em João 4:24, Jesus falou para aquela mulher samaritana assim. Então vamos começar agora, né? Eu quero que você não perca o raciocínio. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, quando nós falamos que Deus é Espírito, nós precisamos entender que Deus não tem nada a ver com aquilo que nós não conseguimos. Só aqui já começa uma barreira, né? Discernir bem o que é espírito, porque o espírito, ele não tem forma, ele não tem uma aparência humana, nada. A Bíblia fala de forma, o espírito tem apenas uma forma, mas não é uma forma humana. Então, as pessoas tentam imaginar como é que é Deus. E a gente vê as pessoas falar tanta coisa: é um velhinho da cabeça branca e tal. Não tem nada. Deus é Espírito, e o Espírito não tem aparência humana. Então, como Espírito, e Deus, quando nos criou, nós somos seres espirituais. Então, por que nós somos? Porque quando Deus foi criar o homem, Deus tirou de dentro dele o seu Espírito e soprou nas narinas do homem o Espírito. Então nós somos seres espirituais que habitamos em uma matéria, o nosso corpo. Nosso corpo
é um corpo físico, é um corpo material, mas o meu corpo não fala quem eu sou, mas o meu espírito diz quem eu sou. Eu sou um ser espiritual. Por quê? Porque nós fomos formados a partir de Deus. Deus tirou dele e nos formou. Então nós somos seres espirituais, como os anjos são seres espirituais. Então, como espírito, e quando os homens vão, desde dos filósofos gregos, quando eles iam se referir aos deuses, eles usavam uma expressão, uma palavra grega chamada antropomorfismo, que quer dizer assumir a forma humana. Então é atribuir a Deus uma forma, um comportamento, ou um pensamento, ou característica de seres humanos. Então, mesmo a Bíblia está cheia de ilustrações, de exemplo de antropomorfismo. Quando a Bíblia fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala, mas Deus não é espírito? Se Deus é espírito, como é que espírito tem coração? Espírito tem coração? Não, espírito não tem coração. Né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, os olhos do Senhor estão a passear por toda a terra. Então, você está atribuindo a um espírito forma humana. E isso é uma forma que nós usamos, o antropomorfismo é uma figura de linguagem que nós usamos para entender, para poder falar na nossa língua coisas espirituais. Então, entendendo isso, que Deus é espírito, e lá em João, no capítulo de número 5, versículo 37, Jesus falando acerca do Pai, João 5,37, ele diz assim, ó, o Pai me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, presta atenção, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, Jesus está dizendo que nunca na terra, presta atenção, nunca no universo alguém ouviu a voz de Deus Pai. Ninguém nunca viu a forma de Deus, como Deus é. Ninguém nunca ouviu a voz e nem viu. E aí você fala, mas pastor, lá Jacó disse, olha, eu vi Deus face a face, Deus falou com Moisés, né, Deus apareceu a Abraão. Então, como é que essas coisas não são contraditórias? Não, porque é o seguinte, quem todas as vezes da aparição de Deus no Velho Testamento, quem apareceu foi o Deus Filho. O Deus Filho, foi Jesus Cristo que apareceu a Moisés, foi Jesus Cristo que criou o universo. Muitas vezes nós pensamos que foi Deus Pai que criou. Não, a responsabilidade de criar o universo foi dada ao Filho, né? Lá em João 1, a Bíblia fala isso para nós, deixa claro, né? Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que existe foi criado. Então Jesus é o Criador do universo. Então todas as vezes que Deus falou lá no Velho Testamento, quem estava falando era o Deus Filho. O Deus Pai, nós nunca vimos a sua forma, ninguém nunca ouviu a voz, nós não temos noção nenhuma. Nenhum ser humano tem noção de como que é Deus Pai. Então, Deus, quando nós falamos Deus na Santíssima Trindade, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando de Espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é Espírito. E como Espírito, nós não conhecemos tudo de Deus. Mas uma pessoa da Trindade, que é o Filho, se fez revelar para mim e para você. O Filho se revelou. E aí, irmão, que está o mistério. Agora, para Deus falar conosco, Jesus teve que se fazer homem. Jesus teve que se fazer homem. Então,
Foi o que aconteceu lá na Virgem Maria, quando ela foi para dar à luz, e o anjo falou para ela: olha, descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você dará à luz a um filho, ele será o Salvador dos homens. Agora preste atenção, para que isso acontecesse, e geralmente nós sabemos só até aí, mas nós não sabemos o que está por detrás disso. Para que Jesus se encarnasse, preste atenção nisso, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, teve que se fazer carne, teve que ser homem, ele teve que ser homem. Então por isso que no óvulo de Maria, presta atenção, no óvulo de Maria estava toda a natureza humana. Jesus falou lá em Gênesis 3, né? O descendente da mulher. Então Deus pegou um óvulo de Maria e santificou esse óvulo. E Deus pegou de si mesmo uma semente, um sêmen, e fecundou esse óvulo. Então você tem a união de duas naturezas, a natureza humana, o óvulo de Maria, com uma semente de Deus. Por isso que a igreja, quando se reuniu em Calcedônia, é chamado, no concílio de Calcedônia, lá em Éfeso, o que nós estamos falando é o concílio de Calcedônia, mas essa expressão foi tratada no concílio de Éfeso. Definiu que aquela semente que estava dentro de Maria era o próprio Deus. Por isso que em Éfeso, Maria foi declarada a mãe de Deus, não a mãe de Deus, no sentido dela ser eterna e ser mãe de Deus, mas porque Maria tinha uma semente que desde o começo era Deus. Aquela semente ali em Maria, aquela substância informe, era o próprio Deus. Depois esse negócio foi desvirtuado ao passar dos anos, mas o que o concílio quis dizer é o seguinte: que dentro de Maria estava habitando o próprio Deus. Então Jesus, ele tem uma natureza humana vindo de Maria e uma natureza divina vindo dele mesmo. E essa natureza humana e divina, e esse é o grande mistério que nós não entendemos, como que essas coisas caminham junto. E eu quero ler para os irmãos aqui agora alguns textos para poder ficar mais claro para os irmãos. Eu quero começar com Lucas 24, 36. Lucas 24, 36, para nós entendermos isso aqui agora. Essa natureza humana e divina acompanhou Jesus por toda a sua vida, e preste atenção, acompanha hoje e vai acompanhar por toda a eternidade. Isso aqui é um dos maiores mistérios da Bíblia. Eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui que talvez você, na sua mente você não vai entender, mas o seu espírito vai entender, lá no seu espírito. E quando você meditar nessas coisas, o Espírito Santo vai trazer revelação para você dessas coisas. Diz assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Presta atenção, Jesus ressuscitou, e Jesus atravessa, eles estavam fechados num lugar fechado, Jesus atravessa as paredes, né? A Bíblia não fala que ele atravessou a parede, mas a Bíblia fala que o lugar que ele estava tudo fechado. E Jesus entrou, atravessou. Olha esse corpo de Jesus, ele atravessou a parede e apareceu com as pessoas e falou assim: que a paz esteja com vocês. Os caras olharam, os discípulos olharam e falaram: gente, é um espírito. Isso é um espírito.
Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Veja as marcas dos cravos nas minhas mãos, nos meus pés e o meu lado também, né? Ainda que nessa referência aqui eu não cito o lado, onde a lança rasgou ele. Olha só, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, peguem e vejam que é verdade, porque porque um espírito não tem carne nem ossos. Um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho carne e ossos. Só que uma diferença, irmãos: a carne de Jesus não é a carne humana. Aqui é a matéria eterna, mas é um corpo físico, completamente distinto do nosso, né? Completamente distinto do nosso, mas tinha carne e ossos. E presta atenção no que eu vou falar agora com você. Esse corpo aqui, que os discípulos viram, que Tomé depois não crê, Tomé não estava nesse dia aqui, e que depois Tomé falou: eu não acredito, a não ser que eu pego lá, também coloco meu dedo lá onde foi. Aí Jesus fala para Tomé: põe aqui a tua mão e veja se não sou eu mesmo. Então presta atenção, Jesus tem um corpo físico, e esse corpo físico, irmão, está com ele hoje, lá no céu. Ele tem esse corpo físico lá no céu, e esse corpo físico vai existir por toda a eternidade. Nós todos vamos chegar no céu, presta atenção, todos nós vamos chegar lá na eternidade, e vamos encontrar Jesus com esse corpo e com essas marcas. Aí você fala: mas por que isso? Por que Jesus vai levar essas marcas lá para a eternidade? Para que ele vai fazer isso? Para que todos nós nunca esqueçamos o preço que foi pago lá na cruz. Nunca. Então, é isso que é fantástico, porque Deus é imutável. Presta atenção, Deus é imutável, mas para nos salvar, Deus transformou-se a si mesmo. É uma coisa assim que a nossa mente não consegue, porque Jesus agora ele não é só espírito. Então o Pai é espírito, o Espírito Santo é espírito, mas Jesus agora ele é espírito e habita, e ele é homem. É Deus homem. Eu sei que travou, mas é isso mesmo. Não tem ninguém que sabe explicar isso, mas é o que a Bíblia diz. A nossa mente, mas lá um dia você vai ver isso aí. Então ele está dizendo aqui, olha, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eu acho fantástico o que ele vai falar aqui agora, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu sou um defensor dos gordinhos, né? Eu falo isso, e eu sempre vejo na Bíblia alguma coisa assim. Eu me identifico quando a Bíblia fala coisas que ninguém vê, eu vejo, ó, ele está falando de gordinho aqui. Porque eu não sei quantos quilos Jesus pesava. Eu acho que ele não era gordo, obeso. Mas uma coisa eu sei, ele gostava de comer. E gostava de comer bons pratos. Os caras, vendo os cravos nas mãos, nos pés, os lados, os caras ainda não acreditaram, acredita? Não, mas não pode ser. É Jesus, olha só. Não, pega só um pertinho, não põe tudo não lá. E por não acreditarem eles ainda, os caras não acreditaram, eles pegaram aqui, gente, mas não pode ser, Jesus ressuscitado. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus
lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Os caras olharam, é Jesus. Agora é Jesus. Eles não reconheceram os carros, não reconheceram as cicatrizes no lado dos pés. Mas quando falei, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Os caras, é Jesus. Agora é Jesus. Então os caras ficaram ali alegres, né? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles, né? Um peixe assado. Bênção. Irmãos, e sobre esse corpo? E sobre esse corpo, né? Eu quero comentar algo com vocês aqui. Algo que eu tirei de alguns comentários de alguns livros de teologia. Diz assim: Jesus ainda é humano e tem um corpo humano no céu agora. Presta atenção. Esse corpo aqui é o corpo que Jesus tem hoje lá no céu. E esse corpo humano, físico, não como carne e sangue igual o nosso, mas um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Ele diz assim: no entanto, o seu corpo é diferente. A carne humana, terrena, é perecível, mas os corpos celestes são imperecíveis. Como diz lá em 1 Coríntios 15, nós vamos ver. Jesus tem um corpo físico com uma diferença. O seu corpo ressuscitado é projetado com a eternidade em vista. Então é um corpo físico, mas não é esse físico nosso. Isso aqui é provisório. Continuando, ele diz assim: portanto, sabemos que o cristão terá um corpo celestial como o corpo glorioso de Jesus. Então, irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós teremos esse mesmo corpo que Jesus tem hoje. Esse mesmo corpo. Jesus assumiu a carne humana e na sua ressurreição, o seu corpo foi glorificado. Então, é um corpo físico glorificado. Os nossos corpos hoje são corpos físicos, mas não são corpos projetados para a eternidade, porque nós somos passíveis de morte. Mas quando Jesus vier, quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado e se tornará incorruptível, um corpo perfeito. Perfeito. Ele diz aqui: Jesus assumiu a carne humana e na sua ressurreição o seu corpo foi glorificado, embora tivesse retido as cicatrizes. Então presta atenção, eu acho que talvez todos nós aqui, eu penso que talvez nenhum de nós vai levar no nosso corpo lá para a glória cicatrizes. Mas Jesus levou. Jesus levou. E olha só o que o comentarista diz. Ele sempre será o Deus homem, sacrificado por nós. Cristo, o Criador do universo, se inclinará para sempre em nosso nível e será conhecido nos céus em uma forma tangível que podemos ver, ouvir e tocar. O propósito da demonstração física é mostrar duas coisas: que Jesus havia ressuscitado fisicamente. Então, o motivo de Jesus manter o seu corpo com essas marcas é para mostrar para todos nós que ele ressuscitou fisicamente e que ele era o mesmo Jesus que fora crucificado. Assim, né, ela serviu para assegurar a corporeidade e a continuidade do corpo da ressurreição. Então, Jesus habita no céu com esse corpo, né? As marcas dos pregos demonstram que o corpo ressuscitado de Jesus é o mesmo corpo que foi crucificado alguns dias antes. A evidência da sua ressurreição se torna incontestável a partir do seu desaparecimento no túmulo vazio e das suas aparições, né, como ele apareceu a mais de 500 pessoas ali, como diz Paulo, e de um exame direto das suas feridas. Você pode ver
Então, irmãos, quando eu e você chegar no céu, nós poderemos ver o Senhor Jesus. Ele fala, vocês vão me ver face a face, e nós poderemos tocar nas feridas dele. Há uma música muito antiga que diz assim: lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei, eu tirei alta. Isaac e Jacó, lá verei. Não, eu cantei, falei errado, mas ele fala, a segunda parte, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Nós, irmãos, então na eternidade, todos nós poderemos tocar e ver o preço que foi pago lá na cruz. Isso nunca vai mudar. Então, para que isso acontecesse, né, Jesus teve que mudar. Eu vou mostrar uma figura que vai ilustrar isso para vocês daqui a pouco. A evidência da ressurreição, olha lá, o corpo ressuscitado de Jesus é verdadeiramente físico, mas não mais terreno, já que a sua humanidade agora é incorruptível e dotada das condições espirituais. Ele reina para sempre em um corpo humano. Então Jesus lá no céu agora tem um corpo humano, reinando para todo sempre. Você sabia disso, irmão? Que ele está reinando, e quando ele levanta as mãos, tem umas marcas nas suas mãos. Isso aqui, irmão, é teologia cristã. Não é eu que estou. Isso aqui foi decidido, foi estudado nos concílios de Éfeso, de Calcedônia. Isso aqui é doutrina evangélica, é doutrina católica. Os católicos creem assim, os evangélicos, porque isso aqui foi decidido nos concílios da igreja, né? Então, e interessante que todas as vezes que Jesus aparece lá no livro de Apocalipse, ele fala disso. Vamos ver rapidamente. Apocalipse 1:7, quando Jesus foi subir às alturas, ele subiu nesse corpo, e ele foi subindo, e um anjo falou assim: da mesma forma que vocês viram ele subir, da mesma forma ele vai descer, da mesma forma. E ele diz assim, Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Depois o 17, Apocalipse 1:17, João contando quando ele estava vendo Jesus, João vendo Jesus maravilhado com a visão de Cristo na glória, e João diz assim no versículo 17, 18, ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto. Olha só, lá na glória, Jesus falando isso: estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus falando, eu tive morto, e ele vai, essas marcas vão segui-lo. Lá em 2:8, Apocalipse 2:8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você está entendendo, irmão, por que a Santa Ceia é o rito, né, é o memorial mais importante nosso, que nós não devemos menosprezar a ceia, porque todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós estamos falando isso: Jesus morreu e ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus falou: fazer isso em memória de mim. E lá na eternidade, sabe, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós chegarmos no céu é tomarmos uma ceia com o Senhor. Nós vamos comer. Esse corpo físico, ele come, ele não tem fome, ele não tem necessidade física, mas ele come. E a Bíblia fala que Deus o próprio Senhor Jesus vai fazer um banquete para nós, né? E sempre lembrando da sua morte. E eu quero ler com os irmãos aqui um texto antes de encerrar.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, nós temos tantas referências, mas não dá para não ficar enjoativo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, só para trazer uma explicação agora do nosso corpo também, que nós vamos ter lá. Diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre, então presta atenção, esse corpo que nós temos hoje é uma casa terrestre, também chamado de tabernáculo, né? Deste tabernáculo se desfizer, ou seja, quando nós morrermos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Então, essa aqui é a nossa casa, o nosso tabernáculo. Mas lá na eternidade nós teremos um edifício, uma habitação, uma casa eterna nos céus, uma habitação celestial, né? Continuando, ele diz: se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestido. Ele falando, não é que nós queremos morrer, mas nós queremos ser revestidos. Nós queremos ser revestidos, né? É o próximo, é o 4, versículo 4, né? Pois nós que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, esse corpo mortal, seja absorvido pelo corpo espiritual, pelo corpo glorificado, pelo corpo que Jesus tem, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe qual a certeza de que isso vai acontecer, irmão? A certeza que isso vai acontecer é que nós temos o Espírito Santo em nós. Quem tem o Espírito Santo habitando no seu coração, amém? Então, Paulo está dizendo, ó, o Espírito Santo é a garantia, é a calção que Deus deu. Deus derramou o Espírito sobre você e diz assim, olha, o Espírito Santo, esta obra que vai acontecer vai ser através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer isso em você. Por isso que eu já dei o Espírito Santo antecipado para você. E eu quero ler com os irmãos lá em Apocalipse 5, um capítulo. Eu quero ler com vocês esse texto porque ele fala assim de forma tão gloriosa. Eu tentei separar um versículo, 2 só, mas não dei conta, porque o capítulo inteiro traz essa temática. Apocalipse 5 diz assim, preste atenção na leitura. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Interessante que o anjo falou, olha, aqui está o leão. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro. Porque essas duas figuras, o leão falando do seu poder, da sua glória, do seu reinado, e o cordeiro falando da sua humanidade. Sabe por quê, irmão, que na Páscoa as pessoas colocam aí o coelhinho, que é um animal imundo, segundo a Bíblia? Tem muita gente que gosta de comer carne de coelho, segundo a Bíblia, é um animal imundo, para ofuscar a glória do cordeiro. Na nossa Páscoa, domingo agora, é que minha esposa não deixa, mas eu queria fazer um curralzinho bem ali, ó, e colocar uns 2, 3 cordeirinhos pequenininhos ali, para todo mundo domingo agora, daqui 15 dias passar. Ela falou, não, os meninos vai virar uma bagunça com isso.
Falei, então eu quero pôr lá no nosso quintal lá, o cordeiro, porque, irmão, essa figura humana, o cordeiro fala do sacrifício, da humanidade de Jesus, e que lá no céu isso vai estar impregnado por toda a eternidade. Toda a eternidade é um cordeiro, e é incrível que ele disse, João disse, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Parecia que tinha sido morto. Por que é um cordeiro que parecia que tinha sido morto? Porque tem as marcas. Parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, né? Enviado. A Bíblia fala que Deus tem 7 espíritos de sabedoria. Lá em Isaías 11:6 fala isso. Olha lá, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Que livro é esse, irmão? O livro da vida, o livro da eternidade, o livro da vida, o livro da história da humanidade. O cordeiro foi e pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Quem são os 24 anciãos? Fala de todos os salvos, de todas as épocas, do Velho Testamento e do Novo, toda a igreja reunida ali, todos, a igreja do Senhor lá no céu reunida, o cordeiro com o livro na mão, e diz assim, quando o cordeiro pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está vendo, irmãos? Lá no céu, essas coisas vão ficar por toda a eternidade. A morte do Cordeiro, a morte de Jesus Cristo. E olha aqui no que ele diz aqui, olha, digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, presta atenção nisso aqui, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote. Você vê que ele não fala raça. Ele não fala raça. Ele não tem a raça amarela, a raça negra, a raça branca. Por quê, irmão? Porque para Deus não criou raça, não é assim no sentido. Deus criou seres humanos. Eles estão, essas questões de falar de raça, isso aí não é uma linguagem bíblica. Deus não nos separa. Para Deus, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa, não importa se é japonês, não importa se é brasileiro, não importa se é americano, se é europeu, né? Para Deus são seres humanos. O que Deus quer saber é se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Então ele diz aqui, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, a igreja em toda a eternidade lá no céu, cantando, louvando, adorando junto com os anjos do Senhor, daquela celebração maravilhosa, e diz assim, cantando, proclamando com voz forte, a igreja cantando, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram, a igreja adorando ao Senhor Jesus. Então, irmãos, e aqui eu quero encerrar
Guilherme, projeta para nós aquela imagem. Eu mandei uma imagem. É só para... no livro do Wayne Grudem, ele cita essa imagem. Então aqui na eternidade é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito, natureza divina, está lá. Após a ressurreição, Deus era só esse círculo grande aqui, ó. Isso aqui é Deus, ilustração. Deus é Espírito. Depois que Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou, a natureza de Deus foi transformada. Porque agora Deus não é mais assim. Agora tem esse outro círculo aqui, ó, formado pela a pessoa de Cristo, que é esse círculo menor, a natureza humana de Cristo e a natureza divina do Filho, que vive. Então, irmãos, o que a Bíblia fala para nós, que a nossa salvação, o preço da nossa salvação foi um preço tão caro, exigiu tanto de Deus, tanto, que até Deus teve que se transformar. Deus foi transformado na sua essência por amor de nós. Por amor de nós. Sinceramente, eu não sei o quanto que você entendeu dessa mensagem, o quanto você percebeu, quanto que o seu espírito conseguiu absorver. Mas a minha oração é para que Deus fale no seu coração. E eu quero orar, e eu quero que você curve a sua cabeça agora, e eu quero orar com você para que Deus revele isso para você. Tem tantos cânticos com esse que está sentado, até falei com o Lucas aqui. Tem um mais simples, mais do Cirilo, bem simplesinho, né? Mas eu quero orar, amém? Vamos orar? Pai, eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo traduza tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor. Usei a forma que eu pude, mas eu sei que é muito limitado. Mas o Senhor pode transformar isso em verdades espirituais para nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. O preço que foi pago lá na cruz transformou o universo, toda a história. Jesus Cristo foi transformado para poder que eu e os nossos irmãos aqui habitarmos na eternidade. E nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos te glorificar com uma vida que te glorifica, uma vida de santidade. Queremos ser santo na tua presença, queremos viver em santidade na tua presença. Senhor, nós te honramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua salvação foi um preço tão alto, Senhor, tão alto, e nós não temos noção do que aconteceu quando o Senhor estava ali na cruz crucificado, quando o Senhor se levantou da sepultura, quando o Senhor deu a sua vida por nós, e hoje nós temos o privilégio de te louvar e te glorificar e dizer amém, Senhor. Vamos viver uma vida de santidade, vamos te honrar, vamos te glorificar, vamos te bendizer, vamos te exaltar eternamente em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar-nos em pé, vamos cantar esse cântico. Eu quero Paulo diz assim, em 1 Coríntios, falando de nós, quando Jesus vier, quando ele está voltando, Jesus, presta atenção, Jesus Cristo está voltando, e Paulo diz assim, eis que vou lhes, 1 Coríntios 15:51, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, quando o anjo tocar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o nosso corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Glória a Deus. Quantos anseiam por esse dia? Amém? Fala, volta, Senhor Jesus. Opa. Amém? Volta, Senhor Jesus. Você quer que Ele volte ou não? Mas tem gente, deixa eu resolver um negocinho aqui primeiro. Estou com... Quantos amam? A Bíblia diz assim, Paulo, quando estava morrendo, fala assim, é chegada a hora da minha partida, né? E lá em Timóteo 6 ele fala isso. Agora está-me preparada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, Paulo fala, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor? Levanta sua mão e diga amém. Fala, Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.